Vamos conversar aqui? Já aconteceu com você de terminar um relacionamento, mas depois de um tempo começar a sentir uma saudade quase que inexplicável? É como se as lembranças ficassem mais doces, como se a pessoa fosse perfeita e a relação inesquecível. Aí, de repente, você escuta aquela música que era de vocês e sente o coração apertar. É como se estivesse revivendo todos os bons momentos de novo, sem lembrar exatamente dos motivos que levaram ao fim. Estranho, não é? Mas talvez seja mais comum do que você imagina. O motivo disso pode estar ligado a um fenômeno psicológico poderoso e até bem traiçoeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, neuropsicóloga. E antes de dar continuidade no vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like aqui no vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a levar o meu trabalho para mais pessoas, porque ele entende que esse conteúdo é relevante. Então vamos continuar conversando aqui. Quando um relacionamento termina, é normal sentir uma mistura de emoções. No início, as razões para o fim estão frescas na memória. As discussões, as diferenças, os problemas que foram se acumulando. Mas, com o passar do tempo, algo curioso começa a acontecer. A gente começa a se lembrar apenas dos momentos bons, dos risos, dos olhares carinhosos, dos detalhes que tornaram a pessoa especial em algum momento da nossa vida. De repente, ao ouvir aquela música, ao sentir aquele perfume, somos transportados para cenas do passado que parecem quase perfeitas, como se tudo de bom que vivemos estivesse ali, intacto, esperando por nós. Percebe que esses são gatilhos sensoriais? Esses gatilhos sensoriais são chamados de âncoras emocionais e funcionam como portais para as lembranças específicas. Um cheiro, uma música, um lugar, tudo pode nos puxar de volta para uma sensação que parece intensamente real. Mas afinal, por que a nossa mente faz isso? Por que ela seleciona apenas o lado bom e deixa o lado difícil para trás? Antes de eu responder essa perguntinha bem curiosa, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você já entendeu que a forma como você se desenvolve pessoalmente influencia nas suas relações afetivas, eu deixarei o link da comunidade onde eu trago muitas reflexões e estratégias práticas para você desenvolver habilidades que são essenciais para se relacionar melhor. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos voltar para a pergunta. Na verdade, é que o nosso cérebro é mestre em nos proteger. Ele tem uma forma de reorganizar as lembranças para que elas fiquem menos dolorosas, quase como um filtro de rede social que só deixa passar o que é bonito e positivo, sabe? Quando a gente lembra do passado, especialmente de relacionamentos que já se foram, a nossa mente faz uma edição cuidadosa, destacando os momentos de alegria e escondendo as partes que nos machucaram. E então, sem perceber, a gente começa a criar uma versão idealizada do relacionamento, tipo um filme onde os defeitos desaparecem e só o que resta é o romance. Esse tipo de ancoragem emocional pode ser tão poderosa que muitas vezes a gente fica preso a essa versão idealizada do outro. Aquela pessoa que na realidade tinha falhas e com quem tivemos discussões parece então se transformar em alguém perfeito, quase inacessível. E é aí que entra a armadilha. A gente pode passar a desejar uma versão da pessoa e não a pessoa real, criando uma saudade do que não existiu exatamente da forma como a gente lembra. Então olha só, acompanha aqui comigo. Para quem tá saindo de um relacionamento, isso pode ser ainda mais perigoso, porque imagina que você está tentando seguir em frente, mas toda vez que você ouve uma música ou vê uma foto antiga, a versão idealizada daquele amor volta na sua mente. Esse processo é tão inconsciente que parece uma onda de nostalgia que vai nos invadindo de surpresa. A saudade aperta e aquele será que a gente poderia tentar de novo começa a surgir. Vou trazer um exemplo, ó. Pense em um casal que se conheceu numa época marcante. Uma viagem, um verão, um evento especial. Todos os lugares, músicas e experiências daquele período criam um laço emocional. Cada vez que alguém do casal encontra esses elementos, seja praia que visitaram juntos ou uma música que costumavam ouvir, a lembrança volta e parece ainda mais intensa do que na época em que estavam juntos.
Esse é o poder das âncoras emocionais. Elas tornam as boas memórias quase que imbatíveis e, ao mesmo tempo, enfraquecem a parte da nossa memória que nos lembra por que nós seguimos em frente, por que nós deixamos esse relacionamento. É como se a mente criasse uma narrativa só com os melhores trechos e, aos poucos, esquecêssemos as dificuldades reais desse relacionamento. Agora presta atenção aqui. Imagine que essa situação se repete. Mesmo que a relação tenha terminado de maneira dolorosa, todas as âncoras emocionais vão se infiltrando, trazendo de volta uma sensação de nostalgia. É como se estivéssemos presos a um passado editado onde só o lado bom sobrevive. Agora, antes de fazer uma grande revelação sobre o que a gente está conversando aqui, eu quero te lembrar que se você gosta de vídeos sobre relacionamentos, eu deixarei sugestões de outros vídeos aqui no card, na descrição do vídeo, e deixarei uma playlist com vários vídeos sobre relacionamentos aqui nas telas finais desse vídeo. Então vamos agora para essa grande revelação. O que acontece é que a nossa mente, em um esforço para proteger a nossa autoestima e nossas emoções, realiza um mecanismo psicológico chamado ancoragem. Quando ancoramos emoções boas a momentos ou sensações específicas, nosso cérebro cria atalhos que nos fazem focar nos sentimentos positivos que tivemos lá no passado. Esse processo nos edita uma versão dos fatos que ajuda a reduzir a dor, mas que ao mesmo tempo nos faz esquecer o real motivo pelo qual saímos daquela situação. E é aqui que está o perigo da ancoragem emocional, porque ela cria uma ilusão de perfeição que pode ser extremamente difícil de superar. Aquelas músicas e cheiros que deveriam ser apenas memórias se transformam em uma espécie de fantasia, uma vida paralela onde tudo era perfeito. E o problema é que essa idealização pode nos impedir de seguir em frente de verdade. Então presta atenção aqui comigo. Da próxima vez que você ouvir uma música que desperta essas lembranças, ou sentir um perfume que traz de volta um amor lá do passado, aproveite o momento. Sim, valorize lembranças, entenda que isso faz parte da sua história e do que você é hoje. Mas se lembre, o que a sua mente está reproduzindo é apenas uma versão adaptada, filtrada, para que você se sinta melhor com o passado. A vida, de fato, está acontecendo agora. E somente ao nos desligarmos dessas âncoras emocionais, podemos realmente viver o presente e nos abrir para novas experiências. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!